Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo de Química aqui. Estou passando para resolver com vocês a prova da FAMEMA do ano 2021. Então, bora começar. Aí está com vocês já a FAMEMA, né? Vestibular 2021. Primeira questão de Química, pessoal. O que ele está falando para a gente aí? Etilenoglicol e éteres do etilenoglicol podem ser produzidos por meio de reação entre óxido de etileno e água ou entre óxido de etileno e álcoois. Então, olha só, é uma reação que você não aprende em sala de aula, mas que ele comenta, ele traz na prova. Quando ele faz isso, ele traz, pessoal, um esquema, né? Uma reação pronta. Então, não era uma reação que você precisava saber anteriormente. Ele traz na prova. Então, reação entre o óxido de etileno com água. Isso aqui vai ser água se o R for um hidrogênio. Ou entre óxido de etileno e álcoois. Isso vai ser um álcool se o R for carbono. Um carbono, dois carbonos e assim por diante. Então, é isso que ele fala nas primeiras linhas da primeira questão de Química. Óxido de etileno com água, se o R for hidrogênio, ou com álcool, se o R for carbono. Tudo bem isso? Continua. O diagrama mostra o fluxo de produção e separação por aquecimento de diferentes substâncias produzidas simultaneamente pela reação entre o óxido de etileno e água ou com álcoois. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando você faz a reação acima, né, que ele mostrou, tem vários produtos, né? E esses produtos, né, precisam ser separados no final do processo, certo? Então, aqui ele mostra, né, um fluxograma de produção, certo? Entre o óxido de etileno que ele comenta e água, né, ou com álcoois. Aí vai ter um reator, vai ter uma coluna de expansão e, no final do processo, vai ter um separador representado aqui pela letra B de bola. Certo? E aqui você percebe a mistura de compostos ou a mistura de produtos que foi formada, né? Tudo bem isso? Letra A. Qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Então, separação de misturas. Olha a letra B. Com o que parece isso? Resposta. Com uma coluna de destilação ou uma coluna de fracionamento. Então, qual que é o nome do processo de separação de misturas, pessoal? Destilação fracionada, já que você tem uma mistura homogênea entre líquidos que for formada. Então, a mistura homogênea entre líquidos, eu uso destilação fracionada para poder separar essa mistura de compostos. Então, a primeira parte da pergunta, a primeira parte da letra A está respondida. Qual é o nome do processo? Destilação fracionada. Qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação? Gente, quando você faz destilação fracionada, que forma vários produtos, você vai conseguir separar, né, as frações. E só é possível separar as frações por causa das temperaturas de ebulição delas serem diferentes. Então, qual que é a propriedade específica? Temperatura de ebulição. Por elas serem diferentes, eu consigo fazer a separação desses produtos formados durante a reação. Certo? Então, finalizando, a letra A, qual que é o nome do processo? Resposta, destilação fracionada, ponto. Qual que é a propriedade específica das substâncias que permite a separação? Resposta, temperatura de ebulição. Beleza? Então, pessoal, agora o item B, né, da questão número 1 de Química. O item B começa o seguinte, ó. Considerando que o reagente ROH utilizado na reação seja o etanol e que o N vale 2, equacione a reação de obtenção do éter de etilenoglicol e dê a massa molar do produto dessa reação. Então, repara, pessoal, geralmente, né, igual eu disse anteriormente, quando aparecem reações orgânicas, você vai ter um modelo para seguir. Então, tem um modelo, você segue o modelo, né, para poder fazer a sua resposta. Então, o que ele pede que você faça? Tem o modelo, você vai substituir algumas coisas que ele pede. Por exemplo, o álcool que você vai usar tem que ser o etanol.
Então, aqui no lugar desse rapaz que vai ser o seu álcool, você vai desenhar o álcool com 2 carbonos, que é o seu etanol. Certo? Então, onde tem et é porque tem 2 carbonos. Etanol é um álcool, então, de 2 carbonos. Eu pego o modelo dele, substituo esse rapaz pelo álcool de 2 carbonos. Além disso, ele pede para você fazer o N valendo 2. Então, onde tem o N, você vai colocar 2. Então, você vai colocar um 2 aqui e um 2 aqui também. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Segue o modelo, né? Copia o modelo na resposta, substituindo o que ele está pedindo aí no item B. Então, para isso, a gente vai aqui na próxima página e vai fazer isso. Então, eu não vou fazer nada demais. Eu vou fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, substituindo o que eu disse para vocês, certo? Então, ele pede ali, ó, pega o óxido de etileno. Quantas vezes eu vou usar ele? Bem, ele pede para o N valer 2, então eu venho aqui na frente e vou colocar o número 2. 2 mols de óxido de etileno. Pega esse óxido de etileno e reage com o álcool. Que álcool que é esse? O álcool que tem 2 carbonos. Então, nada mais justo que você desenhar aqui, ó, mais um álcool com quantos carbonos? Carbono 1, carbono 2, seja feliz. Então, esse álcool com 2 carbonos é o seu etanol. Beleza? E agora, você vai ter o produto. Repara que no produto, pessoal, também tem um R. Esse R não é do álcool? Esse R não é esse aqui que tem 2 carbonos? Então, quando eu te mostrar o produto, esse R vai ser substituído por 2 carbonos. E, além disso, eu não posso esquecer, vai ter o parênteses e fora do parênteses, o número 2. Então, repara, o R, olha só, 1 carbono, 2 carbonos. Depois do R surge o oxigênio, então presta atenção, vai ter os 2 carbonos, depois deles aparece o oxigênio. Parênteses, lembra aqui fora do parênteses o número 2. Confere comigo, igualzinho em cima, aparece CH2, CH2, oxigênio, CH2, CH2, oxigênio, e parênteses 2 vezes, que foi o que ele pediu. Então, pessoal, não, sim, né, lógico, né, a gente não pode adivinhar como é que vai ser as outras provas. Mas, geralmente, o que tem acontecido é isso. Aparece um modelo, você entende o modelo e transforma ele na sua resposta. Nesse caso específico, ele só pediu para você trocar o N, colocar o 2, e que você usasse o R valendo 2, porque ele pede para você usar o etanol, e o et é prefixo de 2 carbonos. Beleza? Então, equacione a reação de obtenção do éter de etileno glicol. Está feito. Esse rapaz aqui, esse produto, é o éter, né, de etileno glicol. Essa função aqui, essa função orgânica é o seu éter. Beleza? E aí ele pede ainda, dê a massa molar do produto. Então, pega esse produto e calcule a massa. Para fazer a massa, pessoal, você precisa do quê? Primeira coisa, da fórmula molecular do produto. Então, muita atenção na contagem, principalmente do hidrogênio. E fique atento ao parênteses, né, que você vai ser obrigado a fazer distributiva por conta do 2. Tudo bem isso? Então, carbonos. Vamos contar primeiro dentro do parênteses. Tem 2 carbonos. Só que tem que multiplicar por 2. Então, dá um total de 4 carbonos. Isso tudo aqui dentro, né? Mais esse 5, mais esse 6. Então, ao total, temos um total aí de 6 carbonos, tá? O número total de carbonos equivale a 6. Hidrogênio, a gente deixa por último, dá trabalho, e faz oxigênio. Aqui tem 1, multiplica por 2, não esquece. Então, temos 2, mais esse daqui, 3. Então, 6 carbonos, 3 oxigênios, só falta o hidrogênio, não é isso? Então, olha só, dentro do parênteses, tem 4, multiplica 8, mais esse daqui fora, hein? 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14 hidrogênios. Então, olha só, 14 hidrogênios, 6 carbonos e 3 oxigênio, igual a gente tinha contado. Tá? Então, tenha calma na contagem. Se precisar, conta mais de uma vez, para não errar na massa, que é a pergunta dele, né? Dê a massa molar do produto. Aí você consulta a tabela na prova, né? O carbono vale 12, multiplica por 6, dá 72.
Soma 14 dos Hs, porque cada H vale 1, então fica 72, mais 14, porque cada H vale 1, e o oxigênio, que vale 16, você multiplica por 3, dá 48. Então fica 48 com 14, com 72, na hora que você soma tudo, você encontra a massa molar, dando um total de 134 gramas/mol, porque repara que ele pede a massa molar, e quando ele pede massa molar, a unidade tem que ser em gramas por mol. Beleza? Então, esse foi aí o item B da questão 1, né, de Química. Bom, pessoal, então agora a questão de número 2 aí de Química da prova da FAMEMA 2021. O que ele fala para a gente nessa questão 2? A reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte produz calor de acordo com a equação. H+, mais hidroxila, fornecendo água, ΔH negativo aí de 58,8. Já chamando a atenção de vocês que, independente do ácido forte, independente da base forte, sempre a reação vai ser essa, pessoal. Então, não interessa qual que seja o ácido que você escolheu, não interessa qual seja a base que você escolheu, sempre a reação de neutralização vai ser essa, ou seja, o ΔH de neutralização sempre vai ter esse valor fixo, independente da base e do ácido que você escolher, desde que os dois sejam fortes, ok? E aí ele continua, né? A reação ocorrida na mistura de 1 litro de solução de ácido clorídrico de concentração X com 1 litro de solução de hidróxido de sódio de mesma concentração, realizada em um calorímetro ideal, provocou um aumento de temperatura aí na ordem de 0,7 graus Celsius. Certo? E, baseado em tudo isso, ele vai fazer as perguntas aí do item A e do item B. Certo? Então vamos lá. Item A. Escreva as fórmulas eletrônicas do HCl e do NaOH. Então, quando ele fala em fórmula eletrônica, eu vou lembrar que a fórmula de Lewis é onde eu mostro os elétrons de cada elemento, né? Então, para isso, a gente vai lá na nossa folha para poder resolver essa questão. Então, aí já apareceu para vocês, né? A imagem aí, a gente vai resolver ela aqui embaixo. Então, item A. O que ele fala para a gente? Fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, é a mesma coisa. Então, vou fazer primeiro o HCl. Então, aqui vai ter o H. O H, pessoal, ele tem um elétron. Então, eu vou colocar uma bolinha representando esse elétron aí, certo? E aí eu vou ligar com o cloro. Vocês lembram que o cloro está, né, na família 7A, família dos halogênios, lembra? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, que é a frase que representa a família 7, né? Para a gente tentar memorizar. Então, se ele está na família 7, isso indica que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, quando eu for colocar as bolinhas, eu vou colocar 7 bolinhas. Então, fica vendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Pronto. Então, eu coloquei 7 por quê? Porque ele está na família 7. Porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ok? E aí, o que você fez, no fundo, foi obedecer à teoria do octeto. Você realizou uma ligação entre o H e o cloro, entre o hidrogênio e o cloro. E agora, se você contar as bolinhas, vai ter 8 bolinhas. Porque obedece à teoria do octeto nas ligações. Na prova, pessoal, você não precisava colocar esse retângulo verde, apenas as bolinhas. Esse é o indicado, certo? E aí, para fechar, isso que você fez tem nome, né? Você fez uma ligação chamada de ligação covalente. Por que covalente? Porque você tem hidrogênio ligado a um ametal. Então, aqui você tem hidrogênio mais um ametal, representando uma ligação covalente. Ok? E agora, para fazer o NaOH, que é a outra substância, né? Você vai pegar o Na, certo? Só que no caso do NaOH, você vai montar uma ligação iônica e não mais covalente.
Essa é a diferença. Então, olha só. Aqui na parte do Na, ele está na família 1. E elementos metálicos, né? Porque família 1 é metal alcalino. Metais têm tendência em perder elétrons. Então, como eles possuem apenas um elétron na camada de valência, ele vai perder, se tornando então aqui, ó, você pode colocar um colchete se você quiser, e um positivo, porque ele perde esse elétron. E ao perder esse elétron, ele atinge a configuração do octeto. Certo? Então aqui, Na+, porque ele perdeu um elétron. Elementos, né, da família 1 perdem um elétron para atingir a teoria do octeto. E se ele perdeu, alguém ganhou, né, que foi o OH-, a hidroxila. Então, quando você monta a hidroxila, o oxigênio, que está na família 6, que você lembra, certo? Oxigênio, família 6A, você vai colocar 6 bolinhas, não é isso? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. NaOH, falta o H, né? Então, uma bolinha aqui para o H, certo? Só que é OH-. Então, aqui para diferenciar, eu vou colocar um xizinho, tudo bem? Só para diferenciar. O que é esse xizinho? É o elétron do sódio que ele perdeu, entendeu? Então, o sódio perdeu elétron. Para quem? Para essa estrutura aqui, que ganhou e ficou negativo. Então, esse xizinho diferente é o elétron que veio do sódio para a estrutura da hidroxila, certo? Então, repara aqui, presta atenção. Entre o sódio e a hidroxila, existe uma ligação o quê? Iônica, pessoal. Iônica. Tem ali o íon positivo, tem o íon negativo. E apenas, olha só, nesta parte daqui, você vai ter também, né, a ligação, nessa parte verde, a ligação covalente. Certo? É mais uma revisão, porque não foi pergunta da prova. Então, pergunta da prova. Escreva as fórmulas eletrônicas. Então, eu vou ter só bolinhas, né, aqui no HCl, representando uma ligação covalente. E aqui, como vai ter uma mistura, né, de ligação iônica entre o íon positivo e o íon negativo, eu tenho que fazer as estruturas, né, um pouquinho diferente, ali com carga. Então, por que tem carga? Porque é uma ligação iônica, né? Por isso tem essas estruturas um pouquinho diferentes do HCl. Então, escreva as fórmulas eletrônicas. Você coloca só bolinhas, tá? Aqui eu coloquei um X só para diferenciar. Se você quisesse colocar X, ok na prova. Se você quisesse colocar bolinha, também ok na prova. Beleza? E agora aqui, já fiz uma mágica aqui, já apaguei tudo, para a gente poder resolver, né, o item B. Certo? Então, bora começar a resolução aí do item B. No item B ele fala, considerando que a densidade das soluções seja de 1 kg por litro, o calor específico de 4,2, cuidado aí com as unidades, determine a concentração da solução de HCl utilizada nesse experimento. Então, pessoal, aqui, eu não sei vocês alunos, mas quando o cara me fala de calor específico, quando o cara me fala de aumento de temperatura, eu vou ter que usar a física, né? Por mais que eu não queira, mas eu vou ter que usar a física. Que macete, né? Parece que eu tenha que fazer isso. É o famoso que macete da física. Então, eu vou tentar aplicar a fórmula, tentar encontrar alguma informação útil e tomando cuidado com as unidades do exercício. Certo? Bom, aqui a variação de temperatura vai ser o 0,7 graus Celsius, que foi o que aumentou, né? Ele aumentou aí 0,7 graus Celsius. Então, vamos lá escrever variação de temperatura de 0,7 graus Celsius. O calor específico ele deu, então 4,2, certo? kJ dividido por quilograma vezes graus Celsius, certo? E a massa, pessoal, a massa final do sistema. Lá no começo aqui, depois da equação, ele fala que a reação foi de 1 litro de uma solução com 1 litro da outra. Mas, Marcelo, não tem como colocar 1 litro ali na fórmula. E por isso, gente, que ele deu para a gente a densidade. Então, cada litro pesa 1 quilo. Então, cada litro tem massa de 1 quilo.
Então, se você pegou 1 litro de uma, 1 litro da outra, total foram de 2 litros, o total foram aí de 2 quilos. Entendeu isso? Então, você usa 1 litro de uma e 1 litro da outra, então você usa 1 quilo de uma e 1 quilo da outra. Total aí, somando 2 quilos. Então, parece que ele está forçando a gente a encontrar o valor da quantidade de calor. Então, a nossa quantidade de calor vai ser 2 vezes 4,2 é 8,4 vezes 0,7. Isso vai dar para a gente aí um total de 5,88 kJ. Por que kJ, Marcelo? Vamos ver? Olha só, as unidades importantes. Grau Celsius cancela com grau Celsius. Quilo cancela com quilo. E aí sobra para a gente o quilojoule. Então, a gente usou o que macete para encontrar a quantidade de calor. Mas isso não tem nada a ver com a pergunta, né? Está perguntando ali concentração em mol por litro. Que coisa é essa, né? Vamos ver? Então, olha só, pessoal. Olha que gracinha isso daqui. Você reparou no valor do ΔH? 58,8. Olha o valor que você achou. Que bonitinho as contas, né? Então a Vunesp aí foi muito boazinha com a gente. Então lá no ΔH, pessoal, está escrito que vai ter uma energia de 58,8 kJ, independente do sinal, né? Envolvida para cada mol. Aí você se pergunta, para cada mol de quem? Tanto faz, gente. Pode ser para cada mol de H+, ou de OH-, certo? Só que eu não vou usar OH-, já que ele perguntou apenas do HCl. Tá vendo aqui embaixo? Só do HCl? Então, eu vou focar apenas no H+, correto? Porque a pergunta é referente ao HCl. Então, aqui, deixar só H+, pronto. Essa é uma verdade, de acordo com o ΔH, 58,8 para cada mol. Mol de quem, Marcelo? Mol de H+, ou de OH-. Estou usando H+, porque a pergunta é do HCl. E a gente encontrou, pessoal, 5,88. Então, olha só que gracinha os números. E aí você vai ter X mols de H+, certo? E aí, de cabeça, a gente dá para encontrar aqui 0,1 mol de H+, certo? Então, esse 0,1 mol de H+, só pode ter vindo de onde? Do HCl. Então, veja só. HCl libera H+, mais Cl-. Repara que a proporção da reação é tudo 1 para 1 para 1. Então, você tem 1 mol de H+, para cada 1 mol, deixa eu arrumar aqui, né? Espacinho, né? 1 mol de HCl. Essa é a proporção dessa equação. 1 mol de H+, para 1 mol de HCl. Você encontrou quanto? 0,1 mol de H+. Isso quer dizer que você tem 0,1 mol de HCl. E ele quer concentração, Marcelo. Então, a concentração que você aprendeu durante as aulas é a mol por litro, é número de mols pelo volume em litros. Qual que é o número de mols? 0,1 mol que você acabou de achar de HCl. E qual foi o volume? Qual foi o volume que você usou? 1 litro de uma, 1 litro da outra. Então já é a resposta final. 0,1 mol por litro é a concentração de HCl que ele pergunta aí no item B. Certo? Então, para quem ainda não compreendeu, né, esse número de mols de HCl eu encontrei aqui, 0,1 mol de HCl. E o volume, olha só, 1 litro de HCl. Então, é 0,1 mol por litro a concentração dessa solução do item B. Beleza? Bora então para a próxima questão, a de número 3 de Química da FAMEMA 2021. Então, a gente já assusta, né, pelo tamanho aí do texto, mas bora então começar. A reação de Landau é utilizada para estudar a cinética das reações químicas. Nessa reação, íons IO3- reagem com íons HSO3-, produzindo íons I-.
O I- produzido reage com IO3- presentes na solução, formando I2, que é novamente convertido em I-, até que todo HSO3- seja consumido. Se você lê isso no primeiro momento, você assusta, mas se você vai lendo e acompanhando as equações que ele fornece, então ele fala lá, ó, nessa reação, íons IO3- reagem com íons HSO3. Está lá, IO3- reagindo com HSO3, produzindo iodeto I-. Aí ele continua, o iodeto reage com IO3. Então, o iodeto reage com o IO3 presentes na solução, formando I2. Olha lá, formando I2. Produto, olha lá, formando I2. Então, se você vai lendo e acompanhando as reações, você fica mais tranquilo durante a prova. E aí ele fala que é novamente convertido em I- até que todo o HSO3 seja consumido. Então, você pega o I2, reage com o HSO3, formando I- novamente. Então, o negócio era ler e vendo as reações, né, para você não ficar assustado nesse primeiro momento. Aí ele continua. Para a realização do experimento, um técnico dissolveu aí uma massa de 4,28 gramas de KIO3, massa molar do composto, já deu pronto, obrigado então, em água suficiente para preparar 2 litros de uma solução. Aí ele continua. Em seguida, você pega desses 2 litros, você pega apenas 10 ml e transfere para um balão de 100 e completa com água, né? E aí ele vai começar as perguntas dele em cima disso. Beleza? Então, para a gente ficar mais tranquilo e poder responder com calma, a gente vai lá para a folha para poder rabiscar um pouco. Certo? Então, letra A, né, da nossa folha, ele fala o seguinte. Qual é o reagente limitante da reação de Landau? E qual o agente oxidante da reação número 3? Então, a gente vai começar a ler pelo item A. Eu acho mais fácil para a gente começar respondendo a segunda pergunta, né? Qual é o agente oxidante da reação 3? Pessoal que teve aula comigo, a gente sabe que eu não gosto muito desse negócio de agente oxidante. Confunde muito, não é? Então, eu prefiro falar que é a mesma coisa que quem sofre redução. Então, agente oxidante e quem sofreu redução é a mesma coisa. Então, se eu fosse você, eu daria preferência para usar esse termo. Então, qual é o agente oxidante? É a mesma coisa que perguntar quem sofreu redução. Como a pergunta é bem direta, pessoal, você não precisa ficar enrolando ele. Então, você vai lá na equação número 3, cadê você? Então, olha só, eu quero essa equaçãozinha aqui, apenas essa. E vou encontrar quem sofreu redução. Então, para não te pegar muito do seu tempo, a gente está percebendo ali o I2, ele vai se transformar em 2 I-. Não é isso? Sim ou não? Então, você que teve aula de NOx, NOx dos 2, substâncias simples, NOx vale 0. E agora passou para, olha lá, passou para menos 1, correto? Passou para menos 1 aqui. Então, o NOx, a gente fala que o NOx de 0 para menos 1, NOx diminuiu. NOx diminuiu. O que é isso, gente? Reduziu, que é o que eu estou procurando. Quem sofreu redução? Foi o iodo. Então, resposta. Quem é o agente oxidante? Vou marcar aqui embaixo, né? Agente oxidante. Agente oxidante é o nosso I2. Lembrando que os agentes, eles sempre estão do lado esquerdo, sempre do lado dos reagentes. Então, por isso que na resposta aí de agente oxidante, você vai pegar o reagente. Então, a resposta vai ser o I2. Certo? Então, uma parte já foi respondida, né? Quem é o agente oxidante? Quem reduziu, é a mesma coisa, foi o I2. Ok? A outra pergunta refere-se quem é o reagente limitante desta reação. Aí eu tive, né, que voltar no texto, né, para poder ler e interpretar. Repara nesse detalhe do texto. Ó.
no final da segunda linha, olha só, que é novamente convertido em iodeto, olha só agora, ó, até que todo HSO3 seja consumido. Então, você aprendeu que tem reagentes em excesso e reagentes limitantes. O excesso é quando sobra, está em excesso. E qual que é o conceito de limitante? É aquele que vai acabar primeiro, gente. É ele que limita a minha reação. Por que ele limita a reação? Porque ele acaba primeiro. Então, até que todo HSO3- seja consumido. Então, o HCO3 ele vai acabar primeiro que os outros reagentes. Então, a resposta aqui, a gente vai falar sobre reagente limitante. Resposta: HSO3-. De acordo com a teoria, então, é aquele que acaba primeiro, né, limitando a reação. De acordo com o texto, você pode até citar isso, é o HSO3-. Ok? Então, isso foi o nosso item A. E agora, pessoal, o item B da questão 3, né? Talvez tenha sido a parte mais difícil da prova de Química, certo? Ou, pelo menos, mais trabalhoso da prova. Então, vamos lá. Para a gente fazer o item B de bola. Qual é a pergunta? Qual a concentração da solução de KO3 em mol por litro? Depois ele continua. Considerando que a reação é de primeira ordem em relação a IO3-, determine a relação entre as velocidades. Então, uma divisão de velocidades, quando se utiliza a solução inicial, chamada de V1, e quando se utiliza a solução aí produzida pela diluição, chamada de V2. A relação entre essas duas velocidades, mantendo-se a concentração de HSO3 aí constante. Bom, vamos ter que voltar no texto para ler esse pedaço aqui. Ó. Então, a gente vai fazer a leitura desse pedaço para poder começar a responder a nossa questão. Certo? Então, o que ele fala para a gente? Para a realização desse experimento, um técnico dissolveu 4,28 gramas do KO3 em água suficiente para preparar 2 litros desta solução. Pessoal, o jeito mais simples e prático, para não ter que ficar fazendo várias regrinhas de 3, é usar a formulinha de concentração, que é a pergunta, né? Do B. Qual a concentração em mol por litro? Então, você aprendeu que concentração em mol por litro é número de mols pelo volume. Esse volume tem que estar em litros. Só que você não tem o número de mols. Então, você pode substituir essa fórmula por essa outra que você aprendeu. Mol por litro, que é o N perninha, é massinha dividido, não é isso? Dividido pela massona vezes o volume em litros. Essa é a formulinha que você vai usar para ser mais rápido possível, em vez de fazer várias regrinhas de 3. Então, massinha pela massona vezes o volume em litros. A massinha é do exercício que ele forneceu para a gente, esse 4,28. A massona é a massa molar, a massa da tabela periódica, que ele deu para a gente também. E aí, 214. Olha que gracinha, de novo as contas, gente. Repare que a VUNESP sempre agradável com a gente, né? Então, 428 por 214 é bem divisível, né? Vezes o volume. Quanto você preparou? 2 litros? Então, coloca 2 litros aqui. Certo? A hora que você fizer as contas, você vai perceber que o resultado é de 0,01 mol por litro. Certo? Essa é a concentração aí inicial de KIO3. Então, essa é a primeira parte, né, do item B. Bom, então a gente encontrou, né, essa primeira pergunta dele aqui, ó, qual é a concentração em mol por litro aí do KIO3. Eu só apaguei tudo e deixei anotado o valor para a gente aqui no canto esquerdo. Agora, antes de continuar com a pergunta, eu vou já resolver uma parte que eu vou precisar mais para frente. Olha o que ele faz, gente. Para a realização do experimento, o técnico aí dissolveu 4,28 gramas, colocou em 2 litros, a gente calculou a concentração, só que ele continuou.
Em seguida, ele pegou, presta atenção, ele pegou 10 ml disso que ele fez e diluiu para 100, pessoal. É isso que eu vou fazer agora. Então, olha só. Ele pega e faz uma diluição. Você que aprendeu diluição, você sabe que tem que fazer o quê? Concentração inicial, volume inicial igual concentração final, volume final. Essa é a formulinha da nossa diluição. Então, a concentração inicial, a gente achou agora, né? Foi de quanto? 0,01 vezes o volume inicial. Quanto? O volume inicial que você pegou foi 10 ml, hein? Você pegou 10 daqueles 2 litros que você preparou, tá? Então, você usa apenas 10 e vai diluir isso para 100, certo? Foi isso que ele fez. Então, eu estou usando 10 ml de um lado e 100 ml do outro, né? Você pode fazer isso, você não precisa transformar em litro, né? Caso você não queira. E aí você vai encontrar a concentração final após a diluição, certo? Então, aqui a gente pode cortar um zero, esse 10 vai passar dividindo, então você vai encontrar aí 0,001 mol por litro. Isso após a diluição. Então, isso aqui é a concentração inicial e essa aqui vai ser a concentração final, ou seja, após a diluição. Certo? E agora que eu fiz isso, eu vou dar continuidade na pergunta. Né? Considerando que a reação é de primeira ordem em relação ao IO3-, determine a relação entre as velocidades quando se utiliza solução inicial V1 e quando se utiliza solução produzida pela adição V2. Então, já usando o índice dele, ele fala que tudo que é inicial vai ter índice 1. Tudo que é final vai ter índice 2, que é após a diluição. Então, em vez de usar inicial e final, a gente usa 1 e 2, mas tanto faz. Beleza? E aí ele quer uma relação entre as velocidades. Então, vamos recordar. Você lembra que quando você teve cinética, velocidade é igual a uma constante cinética que multiplica a concentração dos seus reagentes elevado a um expoente x. Ele quer que você faça isso, pessoal. Só que ele quer que você faça uma divisão do V1 pelo V2. Então, olha só, vai ficar assim, ó. V1 dividido pelo V2. Isso é igual constante em cima, constante embaixo. Vezes. O que vai mudar? Vai ter uma concentração de reagente com índice 1 e vai ser uma concentração de reagente com índice 2. Certo? Então, olha o que ele fala. Considerando que a reação é de primeira ordem em relação ao IO3-. Então, quando você faz a fórmula, fica velocidade igual a constante que multiplica o IO3-, que é o reagente, elevado ao índice, que é a ordem. Né? O expoente é a ordem, então é a ordem 1. Correto? E ele fala aqui, cadê você? Ó? Considere que a reação é de primeira ordem em relação ao IO3-, determine a razão das velocidades, ok? Mantendo a concentração do HSO3- constante. Então, eu não vou precisar colocar aqui na fórmula o HSO3, porque se ele é uma constante, ele vai cancelar, correto? Então, eu não vou colocar ele na fórmula, tá? Então, se eu colocar o HSO3, eu vou ter que cancelar ele depois, né? Porque é uma divisão. Então, eu não vou estar colocando, ok? Então, a formulinha que eu vou estar usando vai ser simplesmente essa aqui, certo? Já que o HSO3 está constante, eu não nem coloco ele na fórmula para efeito de contas. Então, fica velocidade, está aqui já, número 1, constante. Aí eu vou usar, ele quer V1 por V2, então a concentração número 1. Olha aqui, ó, é essa concentração aqui, ó. Certo? Que tem o índice 1, que é inicial. Então, eu vou escrever aqui, ó, concentração de IO3, 0,01 elevado ao expoente 1, certo? Dividido, agora, embaixo, tudo que tem índice 2. Então, como é índice 2, eu vou estar usando esse outro valor aqui, ó, que eu calculei que é após a diluição. Então, aqui embaixo fica 0,001, certo?
também é o expoente 1. Então, repara, se eu tivesse colocado aqui mais uma parcela, que seria o HSO3 menos, e depois aqui embaixo também o HSO3 menos, eu ia cortar os dois, já que eles são constantes, tá? E tem o mesmo expoente. Aqui, o K cancela com o K. Então, vai sobrar justamente a pergunta dele. Qual que é a pergunta? O V1 sobre o V2. Essa é a pergunta. Entendeu? Então, vamos calcular. O V1 pelo V2. Quanto vale? Já cancelou a constante K, já cancelou o HSO3 menos, caso você tenha colocado, sobrou 10 a menos 2 por 10 a menos 3, não é isso? Potência de 10 é mais fácil, né? 10 a menos 2 por 10 a menos 3. Passa para cima, troca o sinal, então fica 10 a terceira. Aí dá para cortar, sobra 10. Essa é a sua resposta. É a razão, né, entre as velocidades, dá 10 vezes de razão entre V1 e V2. Então, assim, era uma questão bem mais trabalhosa, se não difícil, da prova da FAMEMA. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer, então, a questão de número 4 de Química da prova da FAMEMA aí 2021. Na questão 4, o que ele fala para a gente? O Kevlar é um polímero criado em 1964, resistente ao calor e 5 vezes mais forte que o aço por unidade de peso. A figura mostra duas sequências desse polímero unidas por ligações de hidrogênio. Então aqui está a estrutura, né, um pedaço dessa estrutura do seu polímero, né? Lembrando que polímeros são estruturas grandes, né? Então esse aqui é apenas um pedaço que ele está representando nessa imagem. E aí ele continua. Polímeros como o Kevlar podem sofrer hidrólise de acordo com a reação genérica aqui abaixo. Então, lembrando vocês, né, que funções, né, como éster e amidas, elas sofrem hidrólise. E se você olhar para a imagem aqui da estrutura que ele deu, ó, essa parte da estrutura é uma amida. Então, como eu falei, amidas, que é essa estrutura, amidas e ésteres sofrem hidrólise. O que é hidrólise? É a quebra da molécula em duas partes. Nesse caso aqui, a amida, certo? Que faz parte da estrutura que ele deu para a gente, ela sofre hidrólise quebrando, se rompendo entre duas partes. Uma parte conhecida de vocês como ácido carboxílico e a outra como uma amina, certo? Então, lembra que isso é importante, né? Ésteres e amidas podem sofrer hidrólise. Então, vai quebrar em duas partes. Nesse caso aqui, a nossa amida, ela quebrou em ácido carboxílico e amina, certo? Então, letra A, pergunta da FAMEMA. Quais os nomes das funções orgânicas que podem ser identificadas nos produtos da hidrólise do Kevlar? Então, já foi respondido, pessoal. A gente percebeu que na estrutura do Kevlar tem a função amida. Você pode perceber isso aqui, você pode perceber isso daqui, em vários pontos, né, do desenho que ele deu para a gente, da imagem que ele forneceu. E aí embaixo, então, a amida, ao hidrolisar, resposta, vai formar ácido carboxílico e amina. Então, quais os nomes das funções? Resposta, amina e ácido carboxílico. Beleza? Então, isso é o item A. Bom, pessoal, então agora a gente vai responder aí ao item B da questão 4 de Química da FAMEMA. Ele fala o seguinte para a gente, olha só, escreva a fórmula estrutural dos monômeros que formam a estrutura do Kevlar. Então, lembrando que o Kevlar tem essa estrutura, ou pelo menos esse pedaço de estrutura. O que ele está te pedindo no item B? Se esse aqui é o Kevlar, se esse aqui é o produto, quem são os reagentes? Quem são os reagentes que dão origem a esse produto? Essa é a verdadeira pergunta do item B, certo? Então, para isso, olha só, eu deixei a imagem aqui. O que você, aluno, deveria ter feito? Você deveria observar nessa estrutura que ele deu duas unidades que se repetem ao longo desta estrutura que ele deu. Então, você percebeu isso? Eu fiz o desenho delas aqui embaixo, olha só. Essa estrutura
junto com essa estrutura, são as duas unidades que você deveria ter encontrado na imagem que ele deu, e são essas duas unidades que se repetem ao longo desse desenho aqui. Repara comigo, olha só. Anel aromático, ácido na esquerda. Anel aromático, ácido, entre aspas, na direita. Aí quando eu venho na imagem que ele forneceu, olha só. Anel aromático, ácido na esquerda. Anel aromático, ácido, entre aspas, na direita. A outra parte da estrutura, olha só. Anel aromático, nitrogênio de um lado. Anel aromático, nitrogênio do outro. Vem aqui, ó, anel aromático, nitrogênio na esquerda, anel aromático, nitrogênio na direita. Se você continuar observando a imagem que ele forneceu aqui em cima, você vai perceber que essas duas unidades vão se repetir, se repetir, se repetir. Entendeu? Então, era o que você deveria ter buscado nessas imagens. Se você vem aqui de novo, você vai ter anel aromático, ácido na esquerda, ácido na direita, anel aromático, nitrogênio de um lado, nitrogênio do outro. Então, realmente, são essas duas estruturas, ou essas duas unidades, que vão se repetir ao longo do polímero. E essas duas unidades vão formar os seus reagentes, que é a pergunta do item B. Mas como assim vai formar os meus reagentes? No item A, ele comenta com a gente que essa função é uma função amida. Tanto que esse polímero, né, ao formar a estrutura do polímero, ele é conhecido como estrutura de poliamida. Por quê? Se você volta aqui no desenho dele, ó, tem uma amida, tem outra amida, tem outra amida, tem várias. Então, várias amidas, então poliamida. Então, o Kevlar, né, ele é conhecido como uma poliamida, uma classificação que ele recebe. Porque ele tem uma estrutura amida? Mentira, tem várias estruturas de amida, né? Então, por isso que ele é conhecido como poliamida. Aproveitando para falar um pouquinho de Kevlar, durante o texto ele comenta que ele é altamente resistente ao fogo. Então, ele ainda pode ser usado aí como colete à prova de balas. Então, aproveitando o assunto que a FAMEMA trouxe para a gente, de polímeros, é interessante você saber a aplicação dos polímeros, certo? Então, ele fala no texto que é resistente ao fogo, também é resistente ao choque, podendo ser usado como colete à prova de balas. Certo? Voltando à questão, estávamos falando que temos a estrutura aqui, a função amida, né? De acordo com o item A amida ela pode ser hidrolisada. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa função amida, vou reagir com a água para fazer a hidrólise da ligação. Certo? Então, bem aqui nesse ponto, bem aqui nessa ligação, eu vou estar fazendo a hidrólise, que é a quebra dessas duas unidades que serão as respostas do item B. Certo? Então, aqui bem nesse ponto, presta atenção, eu vou hidrolisar. O que é hidrolisar? Acrescentar água nesse ponto e quebrar essas moléculas. Então, olha só, quando eu faço isso, eu quebro na unidade da esquerda e na unidade da direita. Quando eu quebrei aqui nesse ponto, quem entrou aqui foi a hidroxila da água. O que está faltando? O OH, né? Se entrou a hidroxila, está faltando o H da água, que entrou aqui, certo? Na outra ponta da ligação. Tudo bem isso? Já que tinha um hidrogênio, agora entrou o outro e ficou 2. Certo? Então foi isso que eu fiz. Eu quebrei a ligação bem nesse ponto, entrou a hidroxila de um lado, hidrogênio entrou do outro. Então, quem deu origem ao polímero? Quais são as unidades que deram origem ao polímero? Quais são os reagentes? Resposta: esse reagente aqui da esquerda e esse reagente aqui da direita. Agora sim, né? Você tem anel aromático, ácido de um lado, ácido do outro. Por que eu falei aqui ácido entre aspas? Porque o ácido já reagiu, né, para formar a amida. Mas lá no reagente ele era ácido de um lado. Certo? E aqui você tem o anel aromático, amina de um lado, amina do outro lado. Então, ele pede as fórmulas estruturais dos reagentes que deram origem ao Kevlar. Resposta: você pode responder assim, mas ao pé da letra, fórmula estrutural é quando você mostra todos os carbonos e hidrogênios da molécula. Então, o certo seria transformar essa fórmula que é conhecida de bastão
em fórmula estrutural. Ao pé da letra seria isso. Então, isso aqui é conhecido como fórmula bastão. A prova pediu fórmula estrutural. Então, você troca, né, mostrando que tem carbono aqui. Onde tiver carbono, você mostra. Onde tiver hidrogênio, você mostra, seguindo, né, o pedido da prova, que é fórmula estrutural. Aqui, só por questão de curiosidade, esse ácido é conhecido como ácido terefitálico e essa amina, né, é conhecido como 1,4 diamino benzeno. Não precisava colocar os nomes, apenas as fórmulas estruturais desses reagentes. Beleza? Bom, pessoal, foi isso aí, então, a resolução da prova da FAMEMA, da prova de Química da FAMEMA 2021. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí, compartilhe com os colegas e até breve.